Salmo 78, nós estamos falando sobre anunciemos o gracioso amor de Deus para as nossas famílias. Nós estamos entrando na parte 3 dele, que é no capítulo 78, dos versos de 12 a 16. Nessa parte, o salmista, ele está enfatizando o seguinte: para que você possa anunciar o gracioso amor de Deus, você precisa lembrar das obras de Deus, isto é, você precisa lembrar de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Você consegue lembrar de tudo aquilo que Deus fez nas suas vidas, né? Tem irmão que já balançou a cabeça e não consegue lembrar, né? Então vou deixar uma sugestão para você. Aquelas datas principais da sua vida, anota em um lugar. Anota num lugar que você possa ver sempre. E eu tenho uma Bíblia especial só para isso. Lá nessa Bíblia, foi a primeira Bíblia de estudo que eu ganhei, né, na minha vida, né, de presente, foi quando, né, eu fui consagrado, né, pastor. Então isso tem quase 30 anos. Então lá tem todas as datas mais marcantes da minha vida para eu não esquecer. Então de vez em quando eu vou lá e dou uma olhada. Então lá tem as datas principais, né? O dia em que eu fui consagrado, né? O dia que eu comecei a namorar minha esposa, o dia que eu casei, nascimento dos meus filhos. Tem datas importantes lá, para eu agradecer a Deus. Lá deve ter umas 40 datas importantes aproximadamente, para que eu possa agradecer a Deus, para que eu possa lembrar do que Ele tem feito, e assim, conforme a gente aprende no Salmo 78, eu possa passar para as minhas gerações futuras, para os meus filhos, para que a gente possa lembrar, porque a nossa mente, ela é falha. E aqui, o salmista, ele chama a nossa atenção, para nós lembrarmos. Se eu quero anunciar esse amor gracioso de Deus, eu preciso lembrar primeiro o que Ele fez na minha vida, para que assim eu possa anunciar. Então no versículo 12, até o versículo 16, o autor, ele nos diz assim: maravilhas, ou em algumas outras versões, milagres ou prodígios, fez Deus na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Deus dividiu o mar e depois fez o mar seguir. Aprumou as águas como num dique. Guiou o seu povo de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto abriu rochas e lhes deu a beber abundantemente, como nos abismos do mar. Da pedra fez brotar correntes de água, fez manar água como rios, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Amém. Eu quero ver nesta manhã apenas o versículo de número 12, quero meditar apenas no versículo de número 12, e no versículo de número 12, ele vai falar sobre as maravilhas de Deus, os milagres de Deus. Ele vai relembrar aquele povo o que Deus tinha feito. Aqui, nesses versículos, as famílias são encorajadas por Deus a lembrar o que Ele tem feito em suas vidas, a meditar sobre essas obras no passado, e aqui o povo de Israel a meditar no que Ele fez na libertação do Egito, no sustento no deserto, na conquista da terra prometida. Qual o objetivo disso? Porque isso fortalece a nossa fé e a confiança em Deus em todas as circunstâncias. Lembrar do que Deus fez no passado serve a ajudar você a não esquecer que nesse momento presente, independente de qual sofrimento você está passando, o seu Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vai continuar agindo. E aqui o salmista queria lembrar aquele povo que o Deus deles era o mesmo, que fez todos aqueles milagres. Quando nós passamos por dificuldades, se nós queremos vencer as lutas, sejam quais elas forem,
é importante parar e lembrar o que Deus já fez na sua vida. Parar e lembrar o que Ele pode fazer na sua vida. E principalmente o que Ele fará. Quantos milagres, quantas maravilhas, quantos sinais Deus tem feito. Mas, como seres humanos que somos, temos mania de muitas vezes esquecer as coisas boas. Por isso é tão difícil a gratidão. Por isso é tão difícil a gratidão. Por isso nós somos tão ingratos. Por isso nós somos tão ingratos. Somos ingratos porque esquecemos dos benefícios, principalmente dos benefícios de Deus. Pare e pense o que Deus tem feito na sua vida, você tem agradecido. Por isso eu sempre tenho esse costume de, na hora da gratidão, sempre fazer esse exercício, como eu digo, um exercício de apenas agradecer. Porque a gente ensina que o momento é a oração de gratidão. E no meio da oração de gratidão a gente começa a pedir. Mas não era para agradecer? Por que eu estou pedindo então? Porque nós temos uma dificuldade muito grande de agradecer às pessoas do bem que elas fizeram para nós. E principalmente agradecer ao que Deus tem feito em nossas vidas. Pare e pense se você realmente é uma pessoa grata. Infelizmente, a grande maioria de nós somos pessoas ingratas. É só lembrar do dia que Jesus curou 10 leprosos. E o próprio Jesus ficou espantado. Mas não foram 10 que eu curei? Aonde estão os outros 9? Apenas esse estrangeiro voltou para agradecer. O próprio Senhor Jesus ficou assustado. Então imagina, se Jesus curou 10, né? Apenas um voltou para agradecer. Imagina com a gente como acontece. Se o próprio Deus encarnado, apenas um agradeceu. Imagine em relação a nós, como somos ingratos. E aqui no versículo 12, o salmista, ele começa falando desse milagre. E é interessante a citação do versículo 12, porque ele diz, olha, Deus fez um milagre na vida dos seus pais. Seus pais não deveriam ter esquecido isso. Eles deveriam ter passado essa fé para vocês. E não apenas ele fez esse milagre apenas para os seus pais, mas ele fez esse milagre num lugar e num momento todo especial. Ele fez esse milagre no momento especial em que o povo estava escravo no Egito. E ele está aqui começando a lembrar do milagre das 10 pragas no Egito. Cada praga do Egito tem um significado todo especial. Sabe por quê? Porque Deus queria mostrar ao seu povo e ao povo do Egito e a Faraó que só existe um Deus todo-poderoso. Cada praga do Egito que aconteceu ali é porque cada momento daquele ali era porque existia um Deus numa batalha espiritual. O Deus verdadeiro contra os falsos deuses. Cada batalha. Cada milagre representa uma batalha espiritual do Deus verdadeiro contra os falsos deuses do Egito. Para mostrar que ele é maior. E a última de todas foi a morte do primogênito, como diz a palavra de Deus, do primogênito do maior de Israel até o menor. Isso quer dizer que o primogênito de Faraó morreu. Porque para o povo do Egito, Faraó era a encarnação do próprio Deus. Eles adoravam Faraó. Então Deus está dizendo, Faraó é Deus, então Deus vai morrer, porque o seu filho vai morrer e ele não vai ter uma descendência para contar. Porque já que Deus tinha que encarnar no próximo sucessor do Egito, então não existiria Deus para encarnar. Então, esses milagres mostravam que só existe um Deus. Quando Deus faz um milagre, o objetivo dele é que ele seja glorificado na sua vida. E aquele milagre no Egito era para mostrar, Deus vai ser glorificado no Egito, quer eles queiram ou não. Ele vai ser glorificado. E o meu povo vai ver isso, para que eles ensinem. E quando ele fala que esse milagre aconteceu no campo de Zoan,
Ele está realmente dizendo o seguinte: Zoan, também conhecida como Tanis, era uma das cidades mais importantes do antigo Egito, pois ela ficava bem em frente ao rio Nilo. Essa cidade era o centro administrativo de todo o poder político do Egito e o centro religioso de todo o Egito. Ali Deus provou que Ele é maior do que todo o poder político da face da terra, pois o Egito era o maior império da face da terra. Ali Ele provou que Ele era o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos deuses, o maior de todos os deuses. Por isso, aqueles milagres aconteceram ali no Egito. Ele derrotou todos os deuses, inclusive o próprio rio Nilo era considerado um deus. E ele transformou as águas do rio em sangue. Ali ele faz todos os seus milagres. Ao realizar seus sinais e maravilhas ali à vista dos líderes da população do Egito e do seu povo, Deus demonstrou o seu poder supremo sobre todo homem e sobre todo Deus do Egito. O Salmo 78 vai detalhar todos esses milagres, como a transformação da água em sangue, como a praga das rãs, depois a divisão do Mar Vermelho, que foram realizados para libertar o povo de Israel. Todo milagre tem esse propósito, como já disse, de glorificar a Deus. A pergunta é: a sua vida, ela glorifica realmente a Deus? Como é que você tem vivido? Esse versículo 12, ele ressalta a soberania de Deus em primeiro lugar e a sua fidelidade à aliança. Deus tinha feito com Abraão uma promessa: em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas como essa promessa iria se cumprir se o povo já estava há mais de 400 anos como escravos no Egito? Chegou a hora de Deus realizar o seu milagre. Mas sabe quando é que o milagre aconteceu no Egito? O milagre aconteceu no Egito, como diz a palavra de Deus, quando eles clamaram a Deus. E o seu clamor subiu ao Senhor, Deus dos céus e da terra. O livro de Êxodo relata isso. Quando o povo começou a clamar a Deus, os milagres começaram a acontecer. Isso serve para nós. Os milagres só começam a acontecer quando nós começamos a clamar a Deus, quando nós começamos a orar. Foi isso que Deus disse a Salomão, quando da inauguração do templo de Salomão. Quando naquela inauguração, Deus disse que se o povo por algum motivo pecasse, se o povo por algum motivo se afastasse de Deus, Ele disse que se o meu povo, que chama pelo meu nome, se ele orar e se ele se humilhar diante de mim, eu ouvirei dos altos céus. No momento em que nós precisamos realmente da presença de Deus, é a hora que nós vamos arrepender dos nossos pecados, que nós vamos pedir perdão, que nós vamos orar e nos humilhar. E aí Deus começa a trabalhar em nossas vidas. Aí Deus começa a realizar os milagres. Mas para isso tem que existir uma ação pessoal sua, uma ação individual daquilo que Deus deseja fazer. Mas pare e pense nisso. Apesar daquele povo ter testemunhado os milagres, os israelitas demonstraram o quê? Incredulidade e rebeldia. Eles se esqueceram rapidamente de Deus
e de tudo que ele tinha feito. Será que o mesmo não acontece com nossas vidas? Deus faz tantas coisas maravilhosas, só em você estar aqui já é um milagre de Deus. Porque muitas pessoas dizem, pastor, eu não tenho nada para agradecer. Como não? Você está vivo, você está ouvindo a minha voz. Se você está vivo, se você está ouvindo a minha voz, isso é um milagre de Deus. Mas muitas vezes nós esquecemos desses milagres de Deus. Sabe? Esse versículo, preste atenção nisso. Esse versículo nos lembra que os conhecimentos, ou o conhecimento dos atos de Deus, não garante a fidelidade. Mas a fé genuína é acompanhada da obediência. É isso que agrada a Deus. Apenas conhecer que Deus existe não é suficiente para agradar a Deus. Muitas pessoas conhecem a Deus, mas como disse Jó no seu livro, ele diz o quê? Antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora eu conheço por uma experiência pessoal. Muitas pessoas que estão no nosso meio só conhecem a Deus de ouvir falar. Por quê? Porque nunca tiveram uma experiência pessoal. E a maior dificuldade que eu vejo é passar isso para os nossos filhos. Lembrar a eles do que Deus tem feito em nossas vidas, até que eles comecem a ter uma experiência pessoal. É isso que o salmista está aqui ensinando. Precisamos ensinar nossos filhos a terem uma experiência pessoal com Deus. Mas como é que eu vou ensinar o meu filho a ter uma experiência pessoal com Deus se eu nunca tive uma experiência de oração? Se eu nunca tive. Às vezes você pede a algum irmão para contar, irmão, conta uma bênção. Aí o irmão vai lembrar, pastor, há 20 anos atrás. Aí não vale, meu irmão, aí pegou pesado. 20 anos atrás? No máximo uma semana atrás, né? Porque 20 anos atrás, sabe, Deus fez, meu irmão, depois de 20 anos Deus não fez mais nada na sua vida. Que vida miserável é essa? Então algumas pessoas falam assim, não, o que Deus fez ontem na sua vida? Tem gente que quer contar a bênção de 20 anos atrás. Essa já caducou, já venceu, já pirou, já não tem mais validade. Não tem mais, tem que contar o que ele fez hoje, quando você levantou. E sentar com os seus filhos, contar para eles o que Deus está fazendo dia após dia, para que eles aprendam também a orar. E desafiarem esse Deus de oração, porque senão esse Deus vai cair em esquecimento. Esse era o problema aqui, eles esqueceram. Por quê? Porque ele está relatando os milagres aqui apenas lá do quê? Do Egito. Quantos mil anos já tinham passado ali? E ele começou a relembrar. E cadê o seu milagre do dia a dia, diário? Aonde está? Para nós, esse versículo, ele serve, como uma questão de aplicação, como um alerta contra a ingratidão. Devemos lembrar constantemente dos milagres. Por isso é importante agradecer a Deus. Por isso é importante ensinar a criança a orar à mesa. Como eu disse aqui, a mesa é o lugar da comunhão. A refeição deve ser feita sentada à mesa. Pois é, ali você começa a ensinar os seus filhos. Era isso que o judeu fazia. A mesa não é lugar para levar, na hora da refeição, o celular, o jornal, ou deixar a televisão ligada, não. A mesa é o momento da oração, da gratidão a Deus. Ensinar seu filho a agradecer por aquele prato de comida que está ali na mesa. A lembrar a ele das pequenas coisas. Não é apenas para você, mas principalmente para ele. Pois o que acontece? Os milagres diários, eles deixam de ser milagres para muita gente. É milagre ter comida no seu prato? Para muita gente não é milagre. Mas para milhões de pessoas no planeta Terra, ter um prato de comida é milagre. É milagre ter um prato de comida. Muitas pessoas estão passando fome. Ter a sua casa é um milagre. Muitas pessoas não têm aonde morar. Ter o que vestir
É um milagre. Muitas pessoas não têm o que vestir. Mas quando o milagre se torna diário, parece que ele perde o valor. Porque eu me acostumo em todo dia ter isso. Mas tudo isso são milagres de Deus. E nós vamos refletir nesses milagres diários. Tudo isso é milagre. O que você come é um milagre. O que você veste é um milagre. Onde você mora é um milagre. E principalmente a sua família é o maior milagre que Deus fez na face da terra. É o maior milagre. Porque Deus olhou para Adão, olhou para tudo que ele fez. Olha, tudo que eu fiz é bom, mas tem uma coisa. E o que foi que Deus disse que não era bom de toda a sua criação? Não é bom que o homem viva só. Tudo na criação era perfeito, tudo era muito bom. Mas quando Deus olhou para Adão e viu, não, isso não está certo. Eu preciso criar uma ajudadora idônea. Eu preciso criar uma família. Eu posso dizer então que esse é o maior milagre. É a sua família. A sua família é o maior milagre. Nós podemos perder tudo, menos a nossa família. Menos a nossa família. Porque esse é o maior milagre. É esse milagre que você tem que cuidar todos os dias. Sua família é mais importante do que o seu trabalho. Sua família é mais importante que o seu lazer. E vou dizer para você, não se espante, sua família é mais importante do que a própria igreja. Ela só não é mais importante do que Deus, mas ela é mais importante que a própria igreja. Porque numa escala de valores, o que é mais importante é o seu relacionamento com Deus. E depois o seu relacionamento com a sua família. E finalmente, aí sim, vem o seu relacionamento com a igreja. Por quê? Porque a igreja é formada de famílias. E não as famílias formadas de igreja. Muita gente perde a sua família porque só cuida da igreja. E esquece de cuidar da sua família. Então primeiro cuide da sua família. Porque a Bíblia diz, aquele que não cuida bem da sua casa, não pode cuidar bem da casa de Deus. Então vá cuidar da sua família. Vá orar pela sua família. Vá visitar a sua família. Não espere ir no velório da sua família, não. Faça enquanto é vida. Pois o ministério mais importante aqui na face da terra é a sua família. Esse é o ministério mais importante. Esse é o maior milagre que Deus pode realizar. É o milagre da sua família ser salva e ser transformada. Por isso nós oramos, estamos clamando pelas nossas famílias. Esse é o maior milagre. Esse é o maior campo de batalha. É aí aonde Satanás mais nos ataca. É nesse lugar. E é aí aonde ele tem tido maiores vitórias. É na nossa família. Muitas vezes nós somos bem-sucedidos na igreja, somos bem-sucedidos na escola, somos bem-sucedidos no trabalho, mas temos famílias fracassadas e perdidas. Porque investimos em tudo, né? Mas esquecemos de investir no principal, que é a nossa família. Então invista na sua esposa, invista no seu marido, invista nos seus filhos, invista nos seus pais, enquanto você pode. E creia nos milagres de Deus na vida deles. Esse é o maior milagre. Essa é a maior realização que Deus pode fazer. Então, não se esqueça disso. Lembre dos milagres de Deus. Lembre das bênçãos diárias. Lembre dessas obras. Compartilhe elas com a sua família. Desafie eles à oração. Tenha tempo de qualidade com eles. Nem sempre a quantidade é bom. Muitas vezes a qualidade é melhor. Porque às vezes você tem uma quantidade, mas não tem qualidade. Porque a qualidade começa na presença de Deus. Orando com a sua família, lendo a palavra de Deus, trazendo a sua família à casa de Deus. Isso é a qualidade que nós precisamos ter. Eu convido você agora a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos nesse momento e a interceder pela sua família e a orar para que esses milagres maravilhosos continuem acontecendo no seu lar, continue acontecendo na sua família, no nome de Cristo Jesus. Vamos orar, oremos. Pai querido, Deus de amor, graças te damos pela tua palavra, pois ela é tão clara, tão simples, Senhor. E muitas vezes nós complicamos tanto.
nós nos afastamos dela, Pai. Tu tens feito na história da humanidade tantos milagres e maravilhas e continua fazendo e continuará fazendo. Nem sempre nós lembramos desses milagres. Muitas vezes esquecemos dos milagres em nossas vidas. Esquecemos de ensinar esses milagres aos nossos filhos, Pai. Nesta manhã, desperte, Senhor, a cada um de nós a esses milagres, Senhor. Abençoa-nos. Abençoa cada família representada aqui. Tu sabe das lutas que passamos nos nossos lares, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos pais. Então, Senhor, faz de novo os teus milagres em nossas vidas. Faz de novo os teus milagres em nossas famílias, em nossos familiares, em nossos lares, Senhor. Desperta o teu povo a clamar e a se humilhar diante de ti, para que esses milagres aconteçam de novo, Pai. Por isso eu oro nesta manhã, no teu amor, na graça e na paz do teu Filho amado Jesus, e nas consolações do teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém e amém.